Bom dia pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje já são 7h45 da manhã. As baterias. As baterias. Tá cedo, gente. Eu nem tomei meu café direito. Calma um pouquinho. Os nossos controladores com as placas Half Cell tá descendo agora 2 amperes. E as placas de 150 entre 1.6 a 2 amperes. Tá variando ali ainda. Pois é, uma hora dessa poderia estar descendo já os 45 amperes quase dos dois juntos. Mas o sol está passando agora para o lado de trás, minhas placas estão inclinadas para cá, o sol está passando para o lado de trás. Já diminui quase metade do meu rendimento aqui. E ainda é cedo, tem uma pequena churrasqueirinha ali, que está dando sombra até quase 10 horas da manhã, nas minhas placas de 150. E ainda para ajudar, hoje está chovendo, está fechado o tempo, está preto, o negócio está escuro ali, está tudo com névoa. Então eu aproveitei para fazer esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês o seguinte. Aí melhorou. Pessoal, 3 baterias de 240 watts, 3 baterias Freedom, dá um total de 720 watts. Se eu for dividir pelos 30%, que a maioria fala, vai dar 216 amperes. Eu poderia baixar dessas minhas baterias. Daria 2.592 watts, o suficiente para mim passar das 5 horas da tarde até 7, 8 horas da manhã no outro dia. Isso com a geladeira ligada, né? Se eu desligar a geladeira, aí passa de boa. Até porque depois das 10 horas mais ou menos já não está mexendo com nada, né? Nem com luz direito. Então o consumo vai para 3, 4 amperes só por hora e fica aí até amanhecer. Se eu tirar aqui de 720, eu tirar os 30%, vai dar 504 amperes. Eu posso baixar o banco até 504, certo? Eu tenho um watímetro ali bidirecional, né? Mede em todas as direções. E aí eu sei exatamente o que sai e o que entra ali, né? Eu sei o que está entrando e o que está saindo. Agora a questão é o seguinte. Será que é realmente isso? Eu posso baixar 30% exatamente das baterias sem danificar? Será que é 20? Será que é 10? Muitos dizem que é 10, outros falam que você não pode baixar a bateria menos de 12.4, 12.3. Já ouvi um cara falar. E um cara grande, canal grande. Para dar uma saúde para as baterias. Poxa, 12.4 você não baixou nada da bateria. Simplesmente deu 5 horas da tarde, parou a produção, um exemplo. Foi lá e trocou para solar, para concessionária. Aí você estaria usando sua bateria apenas para poder suprir os picos de energia. Que às vezes até com uma bateria bem grande dessa de 240 amperes, talvez você já conseguiria resolver o problema da casa, né? Se for em 12 volts. Mas a questão é o seguinte, o fabricante ele diz que você pode, se você for baixar a bateria inteira até 10.5, você vai usar o 100% da bateria. E 12.6 é ela sempre carregada. Beleza. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com o meu banco em 608 amperes, né? Que nem completou ontem a carga. Eu tirei a geladeira, inclusive. Ontem era umas 5 horas da tarde. Eu tirei a geladeira da solar, porque estava o tempo fechado o dia inteiro também. Choveu, não carregou a bateria, não fez o processo certinho da bateria. Então eu desliguei. Só com o uso da casa baixou uns 100 amperes mais ou menos. De ontem, umas 5 horas até agora exatamente, que são quase 8 horas da manhã. O consumo da casa sem a geladeira é bem baixo mesmo, né? Não ficou ligando o ventilador, nada, né? Então a questão é o seguinte, se eu baixar os 240 amperes total dessa bateria, ela vai para 10.5, certo? E o recomendado que sempre falam é 30%. Então você iria baixar ela, por exemplo,
De 240 você ia baixar só 72 amperes. Só 72 amperes você ia ter que baixar. A questão é o seguinte: se você baixar os 72 amperes, sua bateria já vai passar de 12 volts a sua bateria, com certeza absoluta. Por quê? Eu tenho 3 baterias ligadas, negativo no barramento, o negativo da outra, negativo da outra, cabos do mesmo tamanho, positivo a mesma coisa, depois vindo para o inversor. Puxando dessa forma, se eu baixar o meu banco exatamente os 504 amperes, tá? Se eu baixar os 504 amperes, ela vai para uns 11.6 mais ou menos. 11.6. Aí você fala, mas então tá errado a bateria, não sei o que, não sei o que. Não, não está errado. Primeiro que assim, né, essa bateria do meio eu coloquei 6 meses depois, que já não é o aconselhado mesmo, tá? No meu caso, essa bateria do meio, ela é a que fornece mais energia e é a que primeiro absorve energia. As outras duas, que essa foi colocada num mês, a outra no outro. Uma delas, ela tá puxando 3 amperes, a outra puxa 4. E essa outra do meio, por exemplo, puxa 6, 7 amperes. Sempre ela puxa um pouquinho a mais e ela recebe um pouquinho a mais. Pela questão de, acho que densidade da bateria, alguma coisa assim. O fato é que eu já testei com alicate várias vezes, não foi uma vez. Ela sempre recebe e manda mais energia do que as outras duas. Porém, quando está desligado, por exemplo, o inversor está puxando só aquela mixaria, por ela está tudo em paralelo, ela já se equaliza. Né? Um pouquinho que ficar sem mexer, ela mesmo vai se equalizando, porque está tudo os polos positivos todos juntos, os negativos todos juntos. A questão é que se eu baixar os 504 para dar os 30%, minha bateria não vai para 12, igual muitos ficam falando aí. Ah, bateria, usei para danar, tá até 12 volts. Não vai 12. Minha bateria ela vai descer aí para uns 11.6 se eu baixar esses 30% inteiro. Se ela estiver bem carregada, quando eu digo bem carregada, tem que ser um dia bom de sol, com a inclinação do jeito que estava aqui o sol, para poder estar descendo igual estava aqui, 100 amperes descendo do meu banco não, dos meus controladores. Descendo 100 amperes, aí o inversor durante o dia estava usando aí uns 20 a 30 amperes, então estava descendo 70 amperes direto na bateria. Deu o primeiro estágio de carga, era 10h30, 11 horas da manhã, já estava carregado ali os 720 de novo, né? Deu esse primeiro estágio de carga, o que que acontece? A bateria das 11 horas até a uma hora, 1h30 da tarde, ela já estava já com a tensão em 15.2 nesse espaço de tempo, com toda a amperagem já carregada a bateria. Aí ela entrava em flutuação. Aí todos os vasos dela, ela ficava 13.6 a 13.8, depende, mas geralmente é 13.6. Ela ficava ali. E aí sim, quando chegava de noite para usar, eu via que usava geladeira, tudo funcionando. Às vezes eu ia dormir, era 11 horas, eu vinha dar uma olhada, estava em 12.3, 12.4 a bateria. Mesmo assim, quando chegava no dia seguinte que eu tinha usado aí beirando 200 amperes do banco, beirando 200 amperes, vamos supor uns 170 amperes, acordava o banco aí em 570, 530, por aí. Entre 530 e 570 amperes amanhecia. Ela já amanhecia em 11.8, tá? Então assim, os 30% é bem relativo. Se você pegar como base, se basear nos 30%, todo dia tacar o couro, você vai danar toda a sua bateria. Vai ter dias que ela não vai carregar bem, não vai mesmo. Eu tô com 1720 watts de placa. Pro meu uso da minha casa, é placa demais. É muita placa eu tenho aqui em cima, pro tanto que eu uso aqui. Eu tenho os dois controladores MPPT de 50 amperes. Os dois, cada um, ele tá com placa para mandar liberando 70 amperes. Como eles são de 50, ele só manda 50. Então aqui eu tenho 100 amperes garantido quando tá um dia de sol, tá? Agora que esse aqui o tempo tá mais, o sol tá inclinado, um pouco para trás, né? O que que acontece? Tô dando aí no horário de pico uns 40, 42 amperes cada um no horário de pico. Só que quando a gente não tem simplesmente um dia sempre limpinho, tem as nuvens, tem as avarias. De repente entra uma nuvem na frente do sol, dá aquela tampada. De repente é uma sombra de um telhado. De repente é sombra de uma churrasqueira.
De repente é qualquer coisa desse tipo. E aí não vai conseguir fazer o carregamento certinho. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo de 10 minutos que já está? Que na verdade esses 30% aqui, ele é uma média, tá? E você que tem um off-grid, você precisa estar atento nas coisas. Não é ficar 24 horas olhando, não é isso. Mas ficar atento. Por exemplo, eu sei que o meu carregamento aqui não está sendo bom nessa época do ano. Porque eu ainda não mudei minhas placas de posição, elas estão de um ângulo que não favorece. Ponto final. Eu sei que meu carregador, os dois controladores, eles não estão dando 50 amperes das 10 da manhã até as 3 da tarde, por causa disso. Fora a questão das nuvens, tá? A questão de sombreamento, essas coisas. Então eu estou sabendo que minhas baterias não posso drenar tanto dela. Se eu drenar tanto dela, eu não consigo repor durante o dia. Por quê? Porque eu não desligo a casa durante o dia para poder eu repor a bateria, né? O que eu faço, eu continuo usando a casa. O máximo que acontece quando está um tempo nublado igual hoje, eu tiro a geladeira e deixo na rua, que nem minha casa está na solar, mas as geladeiras, as duas, estão na rua. Por quê? Prefiro gastar um pouquinho na rua do que sacrificar muitas baterias. A questão é, minha bateria amanheceu, agora está com 12.3, entre 12.2 e 12.3, está descendo aqui, ó, 2.7, 2.3 amperes. 5 amperes está descendo. Era para estar descendo uns 45, 50 amperes numa hora dessa, já deu 8 horas. Você entendeu? Então, o que vai acontecer? Você vai diminuir o que está forçando da bateria quando o dia estiver assim. Senão sua bateria não vai aguentar. Por exemplo, sua bateria está aqui, ó. Tá dando para ver aí? Não? Eita, nós. Eu vou desenhar aqui. Sua bateria está aqui. Supondo que você está dividindo ela aqui em, vamos supor, só em quatro partes. Um exemplo, só 4 partes. 1, 2, 3, 4. Quatro pedaços. Igualzinho os desenhos que vem em baterias, por exemplo, simbolizando. Tá lá o vermelho, depois meio laranja. Aliás, ao contrário, né? Verde, 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 vermelho e laranja. Ou laranja, vermelho, coisa assim. O que vai acontecer? Sua bateria está carregando lá, está jogando amperagem, vai subindo. Tum, 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 vai subindo. Chegou aqui em cima, tá verde. Aí os vasos da bateria, que a tensão mais alta, que nem principalmente a Freedom, né? Carregamento da Freedom não é 14.4 igual tá não, tá? A minha só começou a carregar de verdade certo depois que eu coloquei para 15.2. Você pode pôr até 15.5, que seria bom. Mas o inversor pode ser que entre em proteção, então com algum pico, alguma coisa. Então eu deixei em 15.2. Ela vai ficar equalizada ali. Às vezes a sua energia, ela não está mandando aquele monte de amperagem na bateria, então ela não completa a carga de amperagem que saiu dela, mas aí vai devagarzinho aquela amperagem, a tensão acaba subindo, vai subindo a tensão. E a amperagem não repôs todinho. Então ela está mostrando que está ali 14 ou 15.2, por exemplo, que é que nem a minha. Só que a amperagem em si, ela não encheu a amperagem. Isso eu estou falando para vocês sobre teste, eu já fiz testes disso, de vários testes, não foi um só não. Então o que vai acontecer? Quando vai chegar no fim da tarde que o sol se pôs, a tensão sua vai baixar para 12.6, 12.7, algumas 12.9, que é o normal, certo? Começou a usar, ela vai começar a despencar. Se você forçar algum aparelho, por exemplo, puxando aí uns 20 a 30 amperes do banco, ele já vai descer para 12.4 ali. Ele não vai descer devagarzinho. Por quê? Porque ele já não está com muita amperagem, ele não carregou totalmente. Então isso influencia na vida útil da bateria. É lógico, uma vez ou outra você baixar um pouco mais, não tem problema. Mas que essa semana eu baixei minha bateria, fui acordar, fui ver que estava 11.2. Oxe, 3 baterias de 240 watts. Oxe, 240 watts não. 3 baterias de 240 amperes. 3 baterias. Tudo com cabeamento grosso, cabeamento de 50 milímetros vindo para o inversor. Cada uma delas está com um cabo de 16 milímetros, que quando une no barramento, forma 48, né? 48 milímetros. Tudo bonitinho. E aí você fala, poxa, você acordou em 11.6. Acordei, essas semanas todas aí que tava chovendo, fechando o tempo, tudo, a bateria não entrou em equalização. Aí você fala, não, é só flutuação. Não, não é só flutuação. As Freedom, tô falando das Freedom, dessas que eu tenho aqui. Elas subiu ali a energia, pum, 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 pum. Chegou ali, 15 volts, 15.2 que você colocar, que seja 14.8, não tem problema. Um exemplo. Chegou ali,
Para chegar nesse nível, você tem que ter o tanto de amperagem que ela requer para carregar. É de 10 a 20% de carga. Por exemplo, uma bateria minha é de 720, certo? Meu jogo de bateria. Eu preciso aqui de no mínimo 72 amperes, se for 10%, de carga constante, constante no primeiro carregamento. Então você coloca aqui um banco de bateria de 720 amperes, na qual nesses dias aí está descendo 20 amperes para o banco, porque o 10, 15 amperes está puxando na casa, né? Ah, puxou 30 amperes, 35, daqui a pouco cai para 15, depois vai para 50, depois vai para 30. Não é carga constante. E por que que logo que eu montei tudo aqui, estava naquele outro tempo ainda, né? O sol ainda estava aqui em cima. Por que que estava assim, dando extremamente uma carga boa na bateria, estava rendendo? Porque estava carregando aí 70, beirando 80 amperes no banco de bateria. Mais uns 15, 20 amperes que a casa está usando, os dois controladores estavam mandando 100. Então assim, tava top o negócio. Mas agora não é assim, então agora eu tenho que mudar de novo. Como que eu tenho que mudar? Se eu não mudar as placas de lugar, para poder virar elas tá assim, eu teria que virá-las assim, para ela receber essa irradiação do lado de lá, certo? Se eu deixá-las assim, eu tenho que no mínimo tirar todas as de 150 e afastar, de algum jeito colocar lá para cá, para poder elas pegar mais cedo a radiação também. Eu tenho que ter esse carregamento. Se eu não colocar de 10 a 20% de amperes direto na bateria, logo no início, na primeira carga ali, vamos dizer assim, que ela tá ali precisando de amperagem. Se nesse primeiro estágio de carga eu não colocar de 10 a 20%, ela vai carregando devagarzinho isso aqui e a tensão vai subindo. Quando a tensão sobe, chegou na tensão que o controlador já está programado para carregar, ele não vai simplesmente entender que não desceu a amperagem e vai continuar mandando amperagem. Chegou nessa tensão, para poder não evitar de ferver, fazer alguma coisa, ele segura um pouco a amperagem e vai mandando de pouquinho, porque a tensão dela já está alta. Chega tarde e já não tem carga, não encheu, não lotou a bateria. Por quê? Porque ele está fazendo o processo dele, está certinho. Agora, no primeiro processo de carga, a bateria não recebeu a amperagem que ela precisava. Então, pessoal, é só ficar observando, vendo esses testes que a gente está fazendo. Desculpa aí pelo vídeo, o vídeo acabou ficando um pouco comprido, mas é coisas que se você não atentar, você acaba destruindo suas baterias. Uma vez eu vi um cara falando aí no grupo que a gente participa, que todo dia ele deixava a bateria dele até 10.5. E todo mundo na casa dele lá já sabia que se a bateria chegasse lá em 10.8, 10.5 por aí, tinha que desligar e pôr para rua. 10.5 todo dia, a bateria não vai aguentar nada, porque você está realmente dando uma descarga muito profunda e você não vai ter placa nem carregamento suficiente para repor toda essa amperagem. Você imagina, se eu tivesse que repor 500 amperes no meu banco de bateria, eu teria que ter 5 horas de sol batido, 5 horas, descendo 100 amperes a hora. Aí ficava 100, 200, 300, 400, 500. 500 amperes para repor no banco de bateria. 500 amperes, 5 horas de sol, sem entrar uma nuvem, sem um passarinho passar na frente, sem a asa dele ficar tampando a placa. Tem que ficar limpinho. Gato, então, nem pensar. Gato não pode nem pensar em passar dentro da placa. 5 horas batido para conseguir repor. Então, como que a gente vai baixar tudo isso? Não dá, não pode fazer isso. Tá? Se você tivesse aí 20 placas de 425 watts, sei lá eu quantos controladores de carga, tudo bonitinho, viradinho para a posição certa do sol, aí beleza, pessoal, mete o couro. Você vai ter uma vida útil menos da bateria, que você vai estar dando mais ciclo nela, né, total de descarga. Mas de qualquer maneira, no dia seguinte você poderia ficar tranquilo que 11 horas da manhã está carregado o banco. Mas não é o caso, né? Ninguém faz isso no off-grid. Então, pessoal, desculpa aí o vídeo de só 20 minutinhos. Deus abençoe a vida de vocês. Esse vídeo foi mais para ter um desabafo aí sobre baterias, porque tem muita gente fazendo coisa errada e muita gente ensinando errado. Inclusive canais grandes. Às vezes, em vez de alertar, eles falam tipo só o que a pessoa quer ouvir. Tá? E canais pequenos também. Então, eu não tenho que falar o que você quer ouvir. Eu tenho que falar aquilo que eu estou testando, estou comprovando, estou tendo a média do que está acontecendo.
De acordo com isso, eu falo para vocês, tá? E isso no meu canal desde o início é assim. O gerador da gasolina não, esses geradores eólicos que a gente faz, quando dá certo a gente fala, quando dá errado a gente fala também. A gente ensina, ó, não faça com tal fio porque não dá certo, faça com fio assim, assim. Faz o possível para você fazer o certo, se você quiser fazer. Se você não quiser também, aí ó, paciência, beleza? Pessoal, tenham um ótimo dia, Deus abençoe vocês.